Ora, então, boa tarde, bem-vindos. Espero que me consigam ver e ouvir em condições. Conseguem ver e ouvir? Ok. Então, bem-vindos ao último webinar antes das férias. E hoje vamos falar aqui de uma coisa que é muito importante, uma coisa que às vezes nos passa um bocadinho despercebido, porque está na retaguarda daquilo que estamos a fazer. Mas assim que ligamos o nosso computador, começam logo a ficar ativos os processos e os serviços que funcionam e que nos permitem trabalhar, ao fim e ao cabo, com o nosso sistema operativo. E então é sobre isso que vamos falar hoje. Hoje, enquanto eu vou falando aqui, vai estar um videozinho a rodar onde mostra alguns processos, e depois eu já vou demonstrar em tempo real aqui também algumas operações que podemos fazer com eles. Importante começar logo por definir qual é a diferença entre um processo e um serviço. Quando nós estamos a gerir um sistema operativo, como o Windows, neste caso, porque estamos a falar de serviços e de processos Windows, normalmente encontramos aqui, logo desde que abrimos, processos e serviços abertos e a trabalhar. Um processo, rapidamente e descrevendo de forma simples, é um programa ou uma aplicação que está em execução, e que está a ser executado em primeiro plano, ou seja, permite-nos interação direta com o mesmo. E isto, além desta interação direta, o processo também nos permite a oferta, entre aspas, de uma funcionalidade ou de uma função que nós conhecemos e que a qualquer momento, através de um simples clique no X, no botão de fechar, podemos encerrar esse processo. Normalmente são sempre executados em primeiro plano e são aqueles com que interagimos com maior facilidade, como o Office, o Chrome, o Edge, o Explorer, etc., que estão ali disponíveis quando nós clicamos, por exemplo, no gestor de tarefas. Depois temos os serviços. Os serviços são programas que funcionam em segundo plano, ou seja, normalmente ao nível do utilizador, nós não conseguimos interagir com um serviço. E os serviços, não permitindo esta interação direta, não deixam de não ser extremamente ou absolutamente, se quisermos dizer, necessários para que o sistema operativo trabalhe. Ou seja, quando alguma coisa deixa de funcionar, normalmente há aqui um serviço também que parou. Os serviços podem ou não ser fechados e excluídos, mas de uma forma diferente, usando uma consola própria nas ferramentas administrativas, e que nós o que podemos fazer é parar o serviço ou reiniciar o serviço. Mas matar, entre aspas, o serviço não é possível, ao contrário dos processos. Para dar um exemplo simples de processos que o Windows normalmente tem em execução, temos os clientes DNS, que permitem fazer a conversão de IPs em domínios e domínios em IPs, nomes de domínio em IP. Temos também o cliente DHCP, que permite a atribuição automática e a gestão automática de IPs. O fuso horário, por exemplo, é um serviço importante. A gestão de sessões também é muito importante. Os arquivos offline, o spooler da impressora, que é a fila de impressão, se quisermos chamar de forma mais simples. Tudo isso são serviços que ficam em execução. Então, o que nós podemos dizer é que, resumidamente, e separando aqui as águas entre um e outro, um processo é um aplicativo com o qual trabalhamos de forma consciente e temos controle efetivo. Um serviço é algo que sem ele o sistema operativo deixará de ter essa função e até pode deixar de funcionar, mas nós não temos controle sobre ele senão pará-lo ou reiniciá-lo. Os processos
trabalhamos diretamente com eles todos os dias, os serviços às vezes nem nos apercebemos que estamos a trabalhar com eles. E sempre disse, é um dos serviços muito importantes, que é o svchost.exe. O svchost.exe é um serviço que está ativo e que nós, quando abrimos o gestor de tarefas, nos vai aparecer, mas que tem uma particularidade. Normalmente cada serviço é individual e direcionado a um tipo de operação ou de função. O SVC Host é um host de serviços. O que é que isto quer dizer? É um host genérico, um anfitrião genérico, que vai executar serviços em bibliotecas dinâmicas. Isto permite-lhe fazer a execução e a gestão de muitos serviços em simultâneo. A Microsoft, em determinada altura, criou algumas modificações nas funcionalidades do Windows quanto à dependência de serviços internos que corriam em arquivos exe, e passou a utilizar bibliotecas .dll. Na perspectiva do programador, o DLL é mais fácil de atualizar e reutilizar. Só que fazer arrancar ou iniciar um arquivo DLL a partir do Windows, da mesma maneira que nós podemos executar um exe com apenas um duplo clique, é impossível. E então o que é que a Microsoft decidiu? Decidiu criar um executável que ativasse em simultâneo muitíssimas bibliotecas DLL de serviço, de sistema, e que se chama svchost.exe. Porquê é que ficam muitos processos destes em execução? Porque são serviços organizados em grupos lógicos, todos eles estão relacionados uns com os outros, e assim que se inicia uma instância do host de serviço, do SVC host, para cada grupo, vai automaticamente ficar um destes SVC host a gerir vários serviços, ou seja, uma instância a gerir vários serviços. Sobre o SVC Host, em termos de utilidade prática, nós não conseguimos discernir por nós próprios, mas ele vai ajudar o sistema operativo e o computador a gerir o uso contínuo do processamento com o CPU e também a melhorar o rendimento do volume da memória RAM, como através da análise dos serviços específicos que obrigam a trabalhar quer as operações de processamento, quer as operações que envolvam a memória. Então o SVC Host vai gerir serviços e vai proporcionar essa gestão com uma muito maior facilidade. Existem também opções de 32 bits e 64 bits. Nós podemos verificar processos através do gestor de tarefas, que vou aqui abrir assim que o meu Windows decidir parar de me bloquear e mandar-me para a internet, porque eu não quero ir para a internet. Vocês não estão a ver o outro ecrã, mas ele estava-me a mandar para a internet. E o gestor de tarefas, que vai ter aqui os meus processos em execução. Eu vou aqui parar o vídeo atrás e minimizar. E o meu gestor de tarefas, este é o do meu computador. Como podem ver, o OBS, que é o programa que eu estou a utilizar
para fazer o streaming é o que me está a consumir mais recursos, quer de energia, quer em termos de utilização da memória e também do GPU. O Google Chrome, logo a seguir, também me está a ocupar muita memória, porque é através do Google Chrome que eu estou a fazer a utilização do YouTube. Portanto, há aqui estes dois processos a usarem mais memória. O terceiro é o VLC, que estava aqui a correr o meu vídeo em retaguarda e que também ocupa 269 megas de memória. Em termos de energia, o OBS, como podem ver, consome muita energia. Todos os restantes processos estão a consumir pouca memória, com exceção do Dropbox, que é normal, porque o Dropbox também está a trabalhar muito, e depois o Google Chrome, que já tinha referido ainda há pouco. De resto, todos eles estão a consumir valores muito baixinhos de memória e que não nos vão preocupar por aí além. Se eu quiser parar algum destes processos, por exemplo aqui o AnyDesk, que é um programa de acesso remoto, eu faço terminar a tarefa e este processo está desligado, ou seja, eu matei o processo, ao contrário dos serviços que eu posso também ir à consola de serviços do Windows, que estou a abrir também aqui no outro ecrã, mas que agora me vai aparecer, e o que os serviços me permitem não é matar o processo, digamos assim, mas eu agora vou aqui escolher, por exemplo, este serviço de fax, que é um serviço que já não se utiliza. O tipo de arranque está em manual. Porquê? Porque só vai ser utilizado se eu quiser dar a ordem. Mas como isto já não se utiliza, eu posso até desativar o serviço e ele não está morto, não o desliguei, está inativo até segunda ordem. Se eu quiser, posso mudar também para automático, com início atrasado no arranque, ou seja, ele arranca mais tarde, não logo no arranque do sistema operativo, ou em automático simples e ele arranca logo com o sistema operativo. Neste caso, eu vou mesmo querer desativá-lo, porque este é um dos serviços que é desnecessário hoje em dia e que ocupa alguns recursos do meu sistema. Mais serviços que eu posso desativar também são os serviços XPS. Vamos ver se ele anda para aqui, se o meu sistema operativo tem o XPS. O XPS é um tipo de fecheiro que a Microsoft criou há algum tempo e que, entretanto, deixou de ter utilização, mas aqui, neste caso, já nem arranca. Portanto, se já nem arranca, já não temos que nos preocupar com esse serviço. Como podem ver, eu tenho aqui as minhas máquinas virtuais, o meu VMware a trabalhar, tenho também o meu Visual Studio, onde eu faço a programação quando tenho que programar, tenho o TeamViewer para o acesso remoto, tenho o SQL Server, onde eu o utilizo para fazer bases de dados e para depois programar em cima dessas bases de dados. Todos estes serviços são absolutamente essenciais. Por exemplo, o SQL Server Express, se não estiver ativo, se não estiver em automático, eu quando quero criar um programa, por exemplo, dentro do Visual Studio e ligar uma base de dados ao meu Visual Studio, à minha linguagem de programação, por exemplo, um C# ou outra linguagem, se este serviço não estiver ativo, a base de dados não conseguirá ligar-se em termos de programação. Vamos aqui procurar ver se também há aqui o Windows Process Activation Service. Vamos ver, mas também já não está na minha versão do Windows, já desapareceu. O RDC, vamos procurar se ainda existe RDC. Estes são alguns que eu me lembro de cabeça que eram desnecessários, provavelmente até a própria Microsoft já assim o entendeu e retirou-os do Windows. O RDC era o Remote Differential Compression. Vamos procurar se ele anda para aqui. RDC, não me parece. Não, também já não existe
portanto, neste caso a Microsoft até está bastante bem. Se eu quiser desativar qualquer um destes serviços, basta-me vir aqui e desativar, por exemplo, a firewall do Windows Defender. Se eu quisesse, não posso. Porquê? Porque é um serviço que o Windows considera essencial e aí ele não me deixa mesmo desativar. O que eu posso é depois, de outra forma, ir à própria firewall e desativá-la. Neste caso, como o meu Avast, que é o meu antivírus que eu tenho, o Avast Profissional, também tem firewall, é o Avast que está a comandar os serviços de firewall e então aqui há uma dupla proibição de desativar. Porquê? Porque o Windows Defender não deixa desativar e o Avast, que está a controlar o Windows Defender, ainda menos deixa desativar. Então há aqui uma sobreposição de regras de segurança e de inibições que me impedem de desativar o serviço de firewall. Vamos ver aqui o Windows PowerShell. Também não está ainda instalado. Portanto, o meu Windows até está mais ou menos afinadinho em termos daquilo que é recomendado por serviços que são desnecessários, digamos assim, ou dispensáveis, é mais correto dizê-lo, do que desnecessários. Deixem-me ver se eu me recordo aqui de mais alguns. Estava aqui a pensar de cabeça. Os serviços, por exemplo, da Adobe. Por exemplo, este aqui não preciso de ter em automático. Isto é um bom exemplo. Posso pôr em manual e quando eu quiser verificar se há atualizações da Adobe, farei essa verificação de forma manual. Posso parar o serviço e neste momento o Update Service está parado e só vai ser reiniciado quando eu o mandar reiniciar. As atualizações, ora, deixem-me ver se há para aqui mais alguma coisa que eu possa desativar. Este também tem a ver com a programação. Até tenho o meu Windows mais ou menos afinadinho, é verdade. Até pensei que estaria carregado aqui de serviços desnecessários, mas não. Por acaso até está afinadinho. Este serviço já não preciso, já não tenho o FortiClient, já não estou a usar este serviço, portanto vou mesmo desativá-lo e já está parado neste caso. Eu tinha esta VPN, mas já não uso, portanto não me faz diferença de desativar. Alguns exemplos. Também poderia ainda fazer outro tipo de temos aqui as aplicações que estão instaladas no meu computador. E poderei ainda ir aqui a programas e funcionalidades e ativar ou desativar funcionalidades do meu Windows. Isto também vai permitir poupar em processos no arranque e também poupar recursos do meu computador. Por exemplo, o PowerShell, se eu não usar, posso desativar, que é um serviço que consome alguns recursos. Os serviços, se não tiverem impressora, podem desativar os serviços de impressão também. Se tiverem, não façam isso. Neste caso, eu como uso o PowerShell não vou desativar, mas bastaria vir aqui, quer para ativar, quer para desativar, bastaria vir aqui e fazer essa operação e a partir daí ativávamos ou desativávamos também
funcionalidades do nosso Windows que nos poupariam processos. Então, para resumir, para quem entrou um bocadinho mais tarde, temos duas definições importantes, processo e serviço. Processo é um programa ou uma aplicação, se preferirem chamar assim, em execução em primeiro plano, permite que nós vamos interagir diretamente com ele enquanto estamos no nosso sistema operativo e são executados, são os programas que são executados, que nos são familiares. Como podem ver, ainda há bocado eu estava a referir o SVC Host, que existem vários, como estão a ver ali. SVC Host significa que cada instância destas está a correr diversas bibliotecas DLL em simultâneo. Era importante referir aqui isto, só para complementar o raciocínio de ainda há pouco. Um processo, então, é um programa que corre em primeiro plano. Nós podemos encerrá-lo, podemos trabalhar diretamente com ele. O Office, o Chrome, o Firefox, o Adobe Acrobat, o Explorer, o Edge, etc. Tudo isto são processos. Serviços são programas que correm em segundo plano, que não podemos interagir a nível do utilizador, mas que podemos, como viram agora, parar, ativar, desativar e desligar e ativar apenas manualmente, se assim o entendermos, e se não for um um serviço, que necessite de autorização de alguma aplicação que o controle para ser desativado, como é o caso da Firewall ou como é o caso do antivírus, por exemplo, que têm que ser desativados depois na própria consola das aplicações. Exemplos de serviços: DNS, DHCP, fuso horário, gestão de sessões, arquivos offline, fila de impressão ou spool, se preferirem chamar assim, ambiente de trabalho remoto, tudo isso são serviços. Em conclusão, um processo podemos trabalhar com ele diretamente, um serviço não podemos trabalhar diretamente com ele, um processo, ao ser encerrado, dificilmente manda um sistema operativo abaixo, um serviço, dependendo do tipo de serviço que tivermos a trabalhar, pode mandar o sistema operativo abaixo, o seu encerramento ou alguma função importante do sistema operativo abaixo. Não sei se tem alguma questão. Diga, Francisco. Acho que o Francisco tinha uma questão. Não tem, Francisco? Se não tem, eu termino, despeço-me até setembro. Está aqui. Está a usar Linux, ok? É a mesma coisa. Sim, Francisco. Eu já fiz um webinar sobre serviços Linux. Posso lhe mandar o link, mande-me uma mensagem pelo campus, se faz favor, só para me lembrar, que eu posso lhe mandar esse link. Mas funciona da mesma maneira. Os serviços estão lá, estão em background, os processos estão em front, portanto, o princípio é o mesmo. Tem outros nomes, outra maneira de trabalhar, mas seriam diferentes. Claro, Eva, este webinar e o de segunda-feira vou disponibilizar daqui a bocadinho para todos numa mensagem. Muito obrigado então pela vossa presença. Até setembro aqui em webinar. Se tiverem algumas questões, por favor, mandem até amanhã, porque eu vou responder a questões até sábado, mas depois sábado entro de férias
Perdão, não entro nada de férias, só entro de férias para a semana. Já estava a antecipar as férias, desculpem. Entro de férias é aqui nesta escola, portanto para a semana ainda estou a trabalhar, estejam à vontade. Peço desculpa aqui por este lapso, para a semana ainda estou a trabalhar e ainda vou fazer 2 webinars. Não é até setembro, desculpem. Para a semana ainda farei 2 webinars. Aqui na escola onde eu dou aulas é que entro de férias amanhã, na Master D só na outra semana. Portanto, até para a semana, um abraço. Segunda-feira cá estarei com mais um webinar. Obrigado por terem assistido mais uma vez.